Entre todos esses, a topografia anterior da córnea e, mais recentemente, a tomografia da córnea pelo Pentacam são provavelmente os exames mais extensamente estudados para o diagnóstico precoce do ceratocone. Na topografia, a reflexão resultante da projeção de anéis luminosos emitidos de um disco de plástico é convertida em mapas de curvatura da superfície da córnea, com 20.000 a 35.000 pontos de medição. Vários critérios têm sido propostos para o diagnóstico topográfico de ectasias. O Ectasia Risk Score System, ou ERSS, resultou de dois estudos, um o original e outro de validação, publicados por Randleman em 2008. No estudo de validação, os autores afirmam que o ERSS detecta 92% dos casos com risco para ectasia pós-LASIK e que ele gera apenas 6% de falsos positivos. O ERSS inovou pela análise sofisticada, que incluiu 5 variáveis como forma de estimar o risco para ectasia pós-LASIK. Meses depois, um grupo de oftalmologistas publicou uma carta com muitas críticas ao ERSS. A primeira crítica é que mais de 35% dos pacientes desse grupo caiu na faixa de alto risco, o que representaria um enorme excesso de falsos positivos. O ERSS considera olhos como indivíduos diferentes, não considerando a semelhança entre os dois olhos de um mesmo paciente. Como consequência, os referidos 6% de falsos positivos saltam para 12%. A boa capacidade de detectar casos de risco para ectasia pós-LASIK não se confirmou no outro estudo feito por pesquisadores australianos. Vejam que a sensibilidade caiu de 91% para 54%. Outra reclamação foi em relação a um pretenso excesso de importância ao fator idade, já que grande parcela dos candidatos ao LASIK é justamente composta de jovens. De acordo com a análise australiana, a importância da idade foi mesmo grande, já que esteve em segundo lugar entre os parâmetros que mais pontuaram no ERSS. Como se poderia dar tanta importância à idade se o estudo de validação de Randleman não demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre grupos de ectasia e de controles? O grande levantamento feito por Schauhorn, porém, não deixa dúvidas. Vejam que o tamanho total da corte, então, Schauhorn estudou uma grande corte com milhares de indivíduos e no estudo prospectivo. E vejam bem, a corte por volta o tamanho total da corte é quase o mesmo entre 30 e 35 anos, em azul. Mas a incidência de ectasias nessa faixa vai do pico aos 30 anos até o 0 aos 35. Então alguma coisa está errada. E tem aqui mais uma inconsistência do ERSS, já que na corte de Schauhorn, o risco é ainda muito elevado pouco depois dos 30. Se vocês olharem a tabela do ERSS, acima de 30 anos o risco cai, ele é considerado como risco zero. Outra crítica diz respeito à subjetividade da análise da topografia de Plasto. De acordo com a análise externa, o padrão topográfico é de longe o parâmetro que mais pontua no ERSS. O grupo do Renato Ambrosio recentemente demonstrou muito bem o problema da subjetividade na avaliação topográfica. Mapas de curvatura axial, usando uma escala absoluta com passos de 1,5 dioptrias, foram obtidos de 11 olhos que desenvolveram ectasia pós-LASIK e de 15 olhos com resultados estáveis pós-LASIK, com um follow-up de 18 meses. Cada mapa, junto com informações clínicas, idade, equivalente esférico e espessura, no ponto mais fino, foi enviado a 11 reconhecidos especialistas em topografia para serem classificados de acordo com o ERSS. Os examinadores não sabiam qual o desfecho de cada cirurgia. 6 meses depois, os mesmos mapas topográficos, porém com uma escala relativa, com passos de meia dioptria, foram enviados aos mesmos 11 especialistas. Vejam como a escala influenciou os resultados.
Em quase 5% dos casos, óleos classificados como de alto risco passaram a ter score 0 e vice-versa. Outra questão relatada foi a da interferência e não a medição direta do estroma residual pós-LASIK. Essas questões cruciais podem estar por trás dos relatos de ectasia pós-LASIK, mesmo em pacientes com baixo risco quando avaliados pelo ERSS. Outro grande problema é que o ERSS passou a ser usado como uma espécie de gold standard por muitos advogados em processos envolvendo LASIK. Alguns desses pacientes sequer tinham ectasia. Vamos agora falar de coisas mais amenas. Vamos falar de tomografia de córnea. O princípio de funcionamento por fotografias com plano focal tiltado em relação ao plano da imagem, descrito por Scheinflug no início do século passado, é o mesmo em todos os tomógrafos corneanos guiados por luz. O Orbscan, lançado em 95, foi por muitos anos o único tomógrafo de córnea disponível. Apresentou alguns problemas de acurácia que aumentavam em córneas com níveis diferentes de opacidade. O Pentacam surgiu em 2003 e utiliza um feixe de luz monocromática de 475 nanômetros em fenda e uma câmera fotográfica de alta resolução adaptados num disco giratório. O sistema rotatório do Pentacam é inovador, já que permite o realinhamento das imagens pelo ponto de menor espessura, compensando micromovimentos durante o exame. Isso não ocorre no Orbscan, em que o escaneamento é feito horizontalmente. Os tomógrafos, em especial o Pentacam, registram muito bem a anatomia da superfície anterior e posterior da córnea e outras estruturas do segmento anterior. O modelo HR capta e processa imagens muito melhor do que o modelo básico e do que o Orbscan. O Pentacam é a plataforma melhor abastecida por análises refinadas de uma base de dados crescente. Diferenças no modelo HR também aumentam seu potencial para futuras atualizações. As medidas do Pentacam têm se mostrado bastante acuradas. Questões pontuais têm sido levantadas, principalmente quanto à localização do centro pupilar e quanto aos eixos, tanto dos mapas de curvatura como dos índices de progressão paquimática, que veremos mais adiante. O Dr. Renato Ambrosio Júnior e seu grupo produziram praticamente todo o conhecimento que vou tentar abordar daqui para frente. O Dr. Renato foi especialmente gentil ao me enviar artigos recentes e ao permitir trazê-los hoje a vocês, e principalmente ao me orientar sempre que foi preciso. Aqui vai a minha justa homenagem. Para que possamos ter dados confiáveis, temos que cuidar a qualidade do exame. O score de qualidade precisa estar ok. E devemos fazer no mínimo 3 medidas. Se houver discrepâncias, novas medidas devem ser feitas. Já vimos que especialistas experientes podem se confundir com escalas. Uma regrinha importante é que escalas ajustáveis são mais sensíveis do que as absolutas. Outra coisa, não deixem de examinar as imagens de Scheinflug. Aqui nós temos um falso ceratocone. Vocês podem ver a imagem de Scheinflug ali como tem um aumento ali da região, um pico de hiperreflectância por causa da opacidade que nós vemos ali na córnea. A escala mais recomendável para os mapas de curvatura é a Ambrosio 2, absoluta, com 61 cores, em que 48 dioptrias é o melhor ponto de corte para diferenciar normais de ceratocone. O 48 está na transição laranja-vermelho. Curvaturas no Pentacam são calculadas a partir de medidas de elevação e sofrem muito menor influência do filme lacrimal. Aqui estão os principais critérios topográficos sugestivos de ceratocone. O D vertical foi referido por Abad em 2007. Há uma assimetria horizontal com o ápice no lado temporal e uma ilha de baixa curvatura ligada ao centro do mapa. Nos gráficos de elevação, o D vertical se associou aos padrões nípel descentrado e península assimétrica. Temos aqui alguns parâmetros que observamos na avaliação das curvaturas. Então, o Q velho, o K máximo,
que se mostrou superior aos índices topométricos, e o KPD. Geralmente, verificamos as curvaturas no mapa quádruplo e no mapa topométrico. No mapa quádruplo, costumo usar a escala Ambrosio 2, como já foi dito. No mapa topométrico, costumo usar uma escala relativa para poder enxergar detalhes mais sutis.